Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Escola Bíblica. O meu nome é Vitor e hoje eu quero conversar com vocês sobre a aparente demora da volta de Jesus e como que a gente deve se comportar nesse meio tempo. Então, se você já gostou desse assunto, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo. Então, irmãos, hoje eu quero ler com vocês, eu estou aqui com a minha Bíblia aqui, ó. Hoje nós vamos ler um texto que se encontra lá na segunda carta de Pedro. Nós vamos ler o capítulo 3, dos versículos 3 até o 15, tá? Eu vou colocar o texto para vocês aí também na tela, então, se você está sem sua Bíblia aí nesse momento, não se preocupe que você vai poder acompanhar a leitura aqui pela tela também, tá bom? Quanto àquele outro estudo que eu prometi para vocês no último vídeo, ele já vai sair, tá? Eu só estou acabando aqui de preparar o material dele e assim que eu finalizar, eu já gravo e já posto aqui no canal, perfeito? Mas enquanto isso, para a gente não deixar de estudar a Bíblia juntos, vamos aqui ler então sobre esse tema, sobre essa aparente demora da volta de Jesus, tá? Então, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3, lá diz o seguinte para a gente, ó. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula e sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Somente até aqui. Então, esse texto, o apóstolo Pedro vai dizer para nós que nos últimos dias vão surgir pessoas que são zombadores, né? E eles vão começar a perguntar: e a vinda do Senhor? O que aconteceu com essa promessa? Será que ela era uma promessa falsa? Porque aí Pedro usa essas palavras aqui, ó. Desde o dia que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas eu já escutei muito isso aqui durante toda a minha vida, tá? A seguinte frase: desde que o mundo é mundo, reticências. Então, desde que o mundo é mundo, tais coisas acontecem. Desde que o mundo é mundo, existem roubos. Desde que o mundo é mundo, existem assassinatos. Desde que o mundo é mundo, tal coisa existe dessa mesma maneira. Essa frase, claro, ela é usada aí no dia a dia, né, para falar que algumas coisas existem há muito tempo, certo? Só que pegando aqui um paralelo do que Pedro disse na sua carta com o que a gente costuma ouvir hoje, a gente pode associar, entre aspas aqui, que esses zombadores, quando chegar o tempo, eles também vão começar a dizer: onde é que está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que o mundo é mundo, as coisas continuam do mesmo jeito. Se é que já não falam isso hoje, né?
Então, Pedro ele vai alertar os irmãos que isso vai acontecer. E já prefigurando para os irmãos que a volta de Jesus não seria tão imediato àquele tempo, tá? Ao tempo que eles ainda estavam vivos, porque muita coisa ainda tinha que acontecer. Tinha muita água ainda para passar debaixo da ponte, tá? Mas Pedro, ele fala para nós aqui o seguinte: o Senhor, ele não retarda a sua promessa. Ou seja, o Senhor não está atrasando o dia da sua vinda, tá? O Senhor prometeu que um dia ele voltaria e assim ele vai cumprir. Olha o que Pedro fala aqui lá no versículo 9 que a gente leu. Ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não querendo que ninguém pereça é não querendo que ninguém sofra a morte eterna, tá? Porque o dia da volta de Jesus, como Pedro mesmo disse aqui, vai ser um dia de destruição dos ímpios, tá? Vai ser um dia em que o Senhor irá julgar todas as coisas e vai salvar aqueles que se abrigam no Senhor, né? Vai salvar aqueles que creem no nome de Jesus e vai dar destruição para todos os ímpios. Então, é um dia que a gente aguarda com muita ansiedade, porque é um dia que para nós representa a salvação, é um dia que para nós estaremos para sempre ao lado do nosso Senhor, tá? E aí Pedro vai dizer o seguinte aqui para nós: ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí, lá no verso, deixa eu achar aqui, ó. Lá no verso 11, ele vai falar o seguinte: uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Vitor, como então que eu devo viver a minha vida nesse meio tempo, né, enquanto a gente espera essa volta de Jesus? Pedro já conta aqui para nós. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, nós devemos sim buscar levar uma vida de santidade. Nós devemos sim buscar levar uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. O assunto de santidade, ele jamais estará antigo, estará velho, tá? Assim como a gente escuta algumas pessoas hoje falarem: ah, para que você vai pregar de santidade nos púlpitos? Ninguém hoje quer mais ouvir isso. Ninguém hoje quer ouvir mais de ser santo. Afinal de contas, você pregar sobre santidade nos púlpitos das igrejas virou sinônimo aí de pregação dos anos 90, dos anos 80, né? Virou sinônimo de pregação antiga, de coisa velha, antiga, passada. Negativo. Pregar sobre santidade é pregar sobre a maneira como nós devemos sim viver, tá? Até que o Senhor venha, enquanto a gente aguarda essa vinda dele. Porque uma vida santa e uma vida piedosa é a maneira que o Senhor quer que os seus filhos vivam, tá? E Pedro também vai falar isso daqui, ó. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Levar uma vida santa vai nos deixar sem mácula, sem culpa e em paz. Sem mácula, óbvio, por causa do sangue de Jesus que é derramado, né? Por causa do sangue de Jesus que nos salva de todos os pecados. A gente não fica sem mácula por conta própria. A gente não fica sem pecado por esforço próprio, mas sim por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz. Mas, quando a gente busca viver em santidade, Paulo está falando aqui para a gente: esforce-se para que vocês sejam encontrados, né, para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E Paulo também vai falar isso lá em 1 Tessalonicenses. Deixa eu abrir para vocês aqui. 1 Tessalonicenses, só para vocês verem como que é sério essa questão aqui da gente falar de santidade nos púlpitos, da gente pregar sobre santidade no nosso dia a dia, não só para o público geral, tá? Não só para a igreja, mas para nós mesmos. Eu tenho que pregar para mim diariamente sobre santidade. Porque olha só o que Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. Lá fala assim, ó: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra,
não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Agora presta atenção no versículo 8. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, quem rejeita essa busca de santificação não está rejeitando uma pessoa. Aquela pessoa que não quer escutar mais falar sobre santificação nos púlpitos, ela não está rejeitando o pastor dela, ela não está rejeitando alguém que está ali pregando para ela. Ela está rejeitando o próprio Deus que dá o seu Espírito Santo, porque essa é a maneira como que Deus quer que a gente viva. Essa é a maneira que importa que a gente viva para que Deus nos encontre sem mácula, em paz. E como é que Pedro fala ali? Esqueci o terceiro termo dele. Sem mácula, sem culpa e em paz, tá? Então a gente levar essa vida santa é a maneira com que Deus quer que a gente viva. E quem rejeita essas coisas, como Paulo diz, rejeita o próprio Deus, tá? Então, e aí Pedro, ele vai falar para a gente o seguinte, no verso 15: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Então, o Senhor ele não está demorando a voltar, tá? Muito pelo contrário, o Senhor está sendo paciente, muito paciente, para que todos sejam salvos. Não que o mundo inteiro vai ser salvo, não é essa a mensagem do Evangelho, tá? Mas todos aqueles que creem em Jesus, eles serão salvos. Todos aqueles que esperam em Cristo, eles serão salvos. E o Senhor está sendo paciente, o Senhor está sendo longânimo, o Senhor está aguardando pacientemente que todas aquelas pessoas que um dia crerão no seu nome passem a crer, para que aí sim ele possa voltar. Deus já marcou essa data, tá? Deus ele não vai atrasar, Deus ele não vai adiar a data, Deus ele não vai adiantar a data, que ele já marcou pelo seu próprio poder, pela sua própria vontade, tá? Essa data da volta de Jesus, da instituição do seu reino eterno, do juízo final, tá? Deus não vai mudar essa data por motivo algum. Mas Pedro, ele nos ensina aqui, ó, vamos voltar um pouquinho, lá no versículo 11, olha só o que fala. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que a gente pode apressar a vinda de um determinado dia, sendo que esse dia não pode ser adiantado, sendo que esse dia não pode ser mudado, nem adiantado nem atrasado? Ora, Pedro fala isso aqui porque essa deve ser a nossa maior esperança. A volta de Jesus deve ser a maior esperança de qualquer cristão em toda a face da terra. Se a gente vive sem esperança nenhuma, o apóstolo Paulo, né, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, né, a nossa fé é vã. E a nossa fé, ela é uma fé vazia porque a gente não tem esperança em ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, a gente não tem esperança numa ressurreição. Ressurreição essa que só vai acontecer quando Jesus voltar nas nuvens, tá? Então essa deve ser a nossa maior esperança, nós devemos aguardar ansiosamente por esse dia. Vitor, como que eu faço para fazer parte então disso, né? Então nós já falamos aqui sobre aqueles que já fazem parte, mas devem sim continuar buscando uma santificação. E Vitor, eu estou de fora dessa. Como que eu faço para eu entrar para esse povo chamado salvo? Olha o que Paulo vai falar lá na sua carta aos Romanos, o capítulo de número 9, o capítulo de número 10, desculpa. Romanos, capítulo 10, eu vou ler com vocês os versículos 9, o versículo 9, o versículo 10, e depois nós vamos pular para o versículo 13, tá? Eu quero ler esses 3 versos com vocês aqui, para mostrar para vocês como que vocês podem fazer então para serem salvos, para fazerem parte desse povo que se chama pelo nome do Senhor. Romanos 10, versículo 9, fala o seguinte: se com sua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O primeiro passo, então, para a nossa salvação é a gente crer em Jesus.
É a gente crer no sacrifício que ele fez lá na cruz, é a gente crer que Deus o enviou como Messias para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar por nós, nos dar essa esperança, tá? É a gente crer que todo aquele sangue que ele derramou lá naquela cruz foi suficiente e é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então faça essa oração, creia que Jesus é o Senhor da sua vida, creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos e se arrependa dos seus pecados, busque a santificação, que daí por diante, creia que Jesus fará o resto. Eu vou ficando por aqui, um abraço e aguardo vocês aí na próxima semana para a gente voltar com aquele estudo completo sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5. Perfeito? Um abraço. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aqui um comentário para eu saber se você está gostando aqui dessa nova fase aqui do canal. Perfeito? Vejo vocês.